começa a afundar. Aleluia. Começa a afundar. Foi isso que fez que Pedro afundasse. Porque a sua fé foi diminuindo ao olhar para o vento, ao olhar como que estava a distância, porque Cristo Jesus estava longe de Pedro. Porque se Pedro tivesse mais para perto, Jesus tinha segurado. Mas ele se afogou, então ele estava bem longe de Jesus. Ele estava longe, porque ele se afogou. A Bíblia diz aqui, ó, ele se afogou, olha só. Ele começando a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Ele estava longe. Se ele estivesse perto, Jesus tinha segurado a mão dele, ele não tinha se afundado direito. Então, povo abençoado, tudo trata-se da fé. E se nós estamos em Cristo, deve acontecer alguma motivação. Aleluia! Deve ocorrer alguma motivação. Se estamos em Cristo, por que nós estamos desmotivados? Por que nós não temos reação? Por que nós não temos ação? Aleluia! Alguma coisa está errada com nós mesmos. E que precisamos melhorar. Aleluia! Porque quem está em Cristo deve acontecer uma motivação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, povo abençoado, é muito importante nós olharmos a posição que nós nos encontramos e olhar para a personalidade de Pedro, a forma como ele foi ousado de caminhar sobre as águas, e a forma como os discípulos que não acreditaram, que os discípulos acharam que ele era um fantasma. Você vê aí dois acontecimentos. Daqueles que estavam achando que era uma coisa natural, uma coisa terrível, olhando pelos olhos humanos, que os discípulos olharam como olhos humanos. E Pedro olhou com os olhos da fé. Porque eu sei que aquele lá é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, neste momento, quando aconteceu este episódio, ele estava no monte. No início do versículo, ele estava no monte orando. Sozinho, aleluia. Ele estava sozinho no monte orando. Quando aconteceu isso aqui. Quando ele terminou de orar, ele desceu do monte e foi até os discípulos, onde ele estava sendo atormentado pelas águas. E o Senhor Jesus aparece, se revela a eles, se identifica a eles, mostrando para eles: eu estou aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles gritaram: ah, é um fantasma, gritaram de medo. Mas Pedro reconheceu, ele olhou pelos olhos da fé. Ele teve uma motivação de ir até o Senhor Jesus. Aleluia. Então, povo abençoado, quando os discípulos viram o Senhor Jesus se aproximar de Pedro e agarrar e puxar ele pela mão, puxar ele do mar, levantou, salvou Pedro, e os discípulos glorificaram o Senhor Jesus. Glorificaram a Deus. Aleluia. E eles disseram que